Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, mais uma vez aqui para dizer: Deus, fale ao meu coração. Queridos, nós somos a Igreja Batista Prudentina, eu sou o pastor Renato Mendonça e eu estou aqui para convidar você, para permitir que Deus ministre ao seu coração de uma forma extraordinária e que nessa noite, nesse encontro, Deus possa se revelar a você. Um Deus que se importa conosco e está à frente de todas as coisas. Por isso eu quero convidar você a orar comigo e juntos nós estaremos dedicando esse tempo ao Senhor, mas com o coração aberto para que Ele fale conosco. Pai, obrigado por esse ajuntamento. Nós clamamos para que o Senhor ministre a cada um de nós, Pai, para que a Tua vontade seja feita, Deus, e que a Tua palavra encontre um lugar no meu coração e eu seja desafiado a enxergar o Senhor como o Senhor é. Faça isso, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão, eu agradeço. Todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão a comunhão, eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão a comunhão, eu agradeço pelo jeito lindo que o Senhor já fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz a paz, pela mão que se estende a fazer o bem. Eu agradeço e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar,
Nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor e nós vamos buscar diante da presença de Deus algo que mexa com aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, para que a estrutura do nosso coração possa se voltar ao Senhor. Nós estamos iniciando uma série de mensagens no livro de Isaías. Nós vamos aprender um pouco a respeito da série Volta para mim. Deus dizendo para o seu povo, dizendo, olha, chegou o momento de um grande retorno. E Isaías vai nos ensinar, diante daquele momento difícil que o povo de Deus estava ensinando, que existe um Deus supremo que deseja ainda se relacionar com o seu povo. Povo que passava por dias difíceis por causa das suas escolhas, mas o Deus e o amor do Senhor não havia mudado para com o seu povo. E lá no capítulo 6, o profeta que havia sido chamado por Deus, antes de enfrentar todos os desafios que enfrentaria, ele tem um encontro com o Senhor. E lá no capítulo 6, a partir do verso 1, eu convido você a acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremem, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, Senhor. O capítulo 6 de Isaías começa a mostrar um contexto histórico a respeito do rei que governava. Mas ele cita ali a morte do rei Uzias. Uzias ele foi um rei que ele governou por cerca de 52 anos o povo do Senhor. 2 Crônicas 26 vai falar a respeito disso. E durante o seu governo ele teve muito sucesso. O povo acabou por experimentar estabilidade, crescimento, prosperidade. Foi um dos reinados mais longos do povo do Senhor, ali no povo de Judá, historicamente situado ali entre o Reino do Sul. Só que todo esse sucesso, toda essa grandiosidade do governo, né? Não do ministério, do reinado, na verdade, de Uzias, fez com que o orgulho tomasse conta do coração dele. Em determinada ocasião, ele ultrapassou os limites estabelecidos pelo Senhor e ele atropelou a autoridade dos sacerdotes da época e ele invadiu o templo e decidiu ele mesmo queimar o incenso ali dentro do templo do Senhor, algo que era extremamente proibido por causa das ordens de Deus. E por causa disso, ele acabou por adquirir lepra, como resultado da sua rebeldia diante do orgulho e da soberba pela forma como ele fez ali, desobedecendo uma ordem do Senhor. E os seus últimos anos de vida foram vividos em isolamento até que chegou o dia da sua morte. Esse momento também marcou o encerramento de uma era,
Enquanto isso, o cenário internacional estava mudando, tornava-se cada vez mais ameaçador por causa das grandes potências que estavam surgindo ali naquela época. O Império Assírio crescia rapidamente e começava a aumentar, a expandir e a crescer ainda mais o seu domínio entre as nações ali ao redor. E Judá caminhava para dias de grande tensão e sofrimento, onde eles enfrentariam as consequências do seu afastamento com Deus. E é nesse contexto todo que Isaías recebe essa visão extraordinária do revelar de Deus ao coração daquele profeta registrado nas Escrituras. O rei mais poderoso de Judá havia morrido. O cenário político estava mudando e as circunstâncias eram incertas. Mas quando Deus abre os olhos do profeta, Isaías ele não vê mais somente a instabilidade da terra, ele foi capaz de enxergar o Senhor assentado no alto e sublime trono, demonstrando todo o teu poder, glória e majestade. E talvez essa seja a mensagem deste capítulo, do capítulo 6 do livro. Os reis irão passar. As circunstâncias podem mudar tanto para o bem quanto para o mal. Impérios irão se levantar e outros hão de cair, mas Deus continua reinando no alto e sublime trono com todo o seu poder, glória e majestade. Essa é a realidade para os nossos dias também. Nós vivemos dias incertos, cercados por crises, por inseguranças, quando nós estamos vivendo um ano político, eleitoral, da forma como estamos vivendo, medos vêm sobre o nosso coração, incertezas a respeito do futuro, mas a mensagem de Isaías é a mesma. O Senhor, ele continua no seu trono, com todo o poder, glória e majestade. Talvez a realidade e a instabilidade dos nossos dias não sejam medos com relação a questões políticas, mas talvez sejam com relação a enfermidades, conflitos familiares, mudanças econômicas, tantas situações ao nosso redor que acabam por trazer medo ao nosso jeito de viver a vida, com a sensação de não termos o controle. O controle parece que fugiu. Em muitos momentos, somos tentados a olhar somente apenas para aquilo que acontece ao nosso redor. Mas Isaías capítulo 6 vai mostrar que em momento algum, por pior que fosse o contexto histórico, político, econômico daquela época, que Deus não havia perdido o controle. Da mesma forma que Deus não perdeu o controle nos nossos dias. Isaías ele vai nos ensinar aquilo que ele aprendeu, que nós precisamos olhar de uma forma em que, quando tudo parece ter perdido o controle na terra, Deus continua soberano nos altos céus. E essa foi o ensinamento para o coração de Isaías. O propósito dessa visão era mostrar para Isaías que o Senhor era aquele que o estava convocando para aquilo que iria acontecer. E é justamente nesse caminho que nós vamos aprender lições preciosas com Isaías. E a primeira delas é que quando tudo muda, Deus continua no trono. Essa é a grande verdade. Deus decidiu se revelar a Isaías de um jeito diferente. Ele poderia ter se revelado a Isaías da mesma forma como fez com outros profetas, Samuel, Jeremias, Elias. Mas aquele era um momento tão específico da história que o Senhor escolheu revelar-se daquela forma para Isaías. Isaías ele estava ali não simplesmente vivendo os conflitos que aconteciam na terra, mas o propósito de Deus ao se revelar daquela forma, ele estava mostrando para Isaías que o Senhor continuava sendo Deus dos exércitos, o general que estava à frente da batalha. E o profeta ele precisava reconhecer de uma forma mais profunda que aquele que o estava enviando era o soberano Senhor dos exércitos. E só depois ele iria anunciar ao povo a vontade de Deus, como assim aconteceu.
Por isso que a primeira coisa que Isaías vê não é a solução para o problema que estava enfrentando aquela nação, mas o que Isaías enxerga. Ele enxerga o trono do Deus Todo-Poderoso. Isaías, ele tem um encontro com o Senhor e ele vê o poder, glória e majestade vindo dos altos céus. Você já parou para pensar se Deus se revelasse dessa forma ao seu coração? Como isso ficaria? Queridos, o foco da crise, o foco da visão que Deus dá ali para Isaías, não era por causa da crise que eles estavam vivendo, mas Deus queria se revelar como Ele é, como um Deus de amor, mas como um Deus que ainda sustenta e governa todas as coisas. Quando Isaías ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa é a primeira visão que o profeta ele contempla desse Deus Todo-Poderoso, que tudo aquilo que estava acontecendo dentro daquela visão era para revelar a grandiosidade do Senhor. Deus ensina o profeta que o reinado soberano é do Senhor dos Exércitos. Uzias ter morrido não mudou a história nem os planos do Senhor. O crescimento do poderio bélico, do alcance territorial da Síria, não havia diminuído a autoridade do Senhor. O pecado de Judá não havia tirado Deus do controle. Queridos, os dias incertos que vivemos como nação brasileira, mas também como todos esses conflitos bélicos do mundo, o Senhor ele não perdeu o controle em momento algum. Enquanto tudo parece mudar na terra, no trono do céu não há mudança. Isaías não descreve na visão dele um Deus preocupado, um Deus que não sabe o que vai acontecer, talvez procurando uma solução, assustado, mas ele enxerga um Deus assentado no seu trono, uma imagem de autoridade, de domínio, de controle absoluto. E talvez a maior lição para o nosso coração nos dias em que vivemos é crermos que o Senhor continua sendo esse Senhor absoluto que governa céu e terra, e que é Deus justo e que agirá com justiça em nossos dias. A visão em que ele contempla que a aba das vestes do Senhor enchia um templo, tudo na visão de Isaías comunicava a grandeza de Deus. Tudo apontava para essa grandeza. O tempo inteiro estava tomado pela manifestação da glória e majestade do Senhor. Até mesmo quando os serafins eles aparecem, a atenção continua sendo para a glória e majestade do Senhor. Toda a adoração apontava para o Senhor, pois eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, em momentos de incerteza que vivemos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor dos exércitos. A soberania de Deus não está separada da sua santidade. Ele reina porque Ele é santo, o seu governo é perfeito, sua autoridade é absoluta. O que acontece aqui na terra não muda a autoridade do Senhor nos altos céus e a sua glória enche toda a terra. Por isso até os fundamentos do templo estremecem diante da presença da santidade e soberania do Senhor. Tudo naquela cena revelava que Deus continuava reinando e governando todas as coisas. Queridos, o nosso coração humano às vezes tendem a olhar para as situações somente com um olhar humano, com um olhar limitado, às vezes cheio de medo, com o desejo de a situação mude ao nosso redor. Mas às vezes o Senhor deseja mudar o coração do seu povo, para que ele seja capaz de enxergar além da circunstância, para identificar e ver a glória e majestade e o poder do Senhor. Foi isso que aconteceu com Isaías. O cenário ali, depois daquela visão, continuava o mesmo. A Síria continuava crescendo, Judá continuava caminhando para dias difíceis por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. Mas Isaías,
depois daquele encontro, nunca mais olhou para aquela realidade que ele vivia da mesma maneira. Sabe por quê? Porque quem contempla o Senhor no trono do Altíssimo Deus aprende que nenhuma crise é maior do que o Deus que governa a história. Creia nisso, acredite nisso. Isaías, talvez, ele entrou naquele tempo, vivendo o mesmo cenário que todos estavam vivendo. Aquele cenário da morte do rei, da Síria ali ameaçando, o futuro era incerto. Mas, queridos, quando ele saiu daquele encontro com o Senhor, daquela visão, quando ele saiu daquele momento com Deus, Isaías havia mudado. Ele sabia quem era o Senhor. Tanto que, para decisões difíceis que ele teve que tomar diante de reis e autoridades, ele foi revestido e talvez ele se lembrava desse encontro no trono de Deus. Isaías havia mudado, porque quem se encontra com o Senhor nunca mais enxerga a vida da mesma maneira. Eu não sei como esse texto ele mexe com o seu coração. Ainda mais em dias incertos que estamos vivendo. Talvez você tenha chegado aqui olhando simplesmente para as circunstâncias, talvez como Isaías, olhando coisas que você talvez tenha perdido. Talvez o seu olhar ele esteja fixo na crise, na enfermidade, na insegurança, na dor, naquelas coisas que parecem estar fora de controle. Talvez até na situação em que vivemos economicamente ou talvez no nosso país. Mas o ensinamento que Deus traz para o coração de Isaías é o mesmo para mim e para você. Que às vezes as circunstâncias não mudam, mas nós precisamos aprender que o Senhor ele continua governando com poder, glória e majestade. E o desejo de Deus é se revelar a nós. Por isso, talvez em momentos incertos sejam as melhores oportunidades de nós buscarmos a presença do Senhor, termos um encontro com Deus vivo, porque somente assim o nosso coração ele será fortalecido. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele teve um encontro com o Senhor e esse encontro mudou completamente a forma dele enxergar a realidade. E talvez seja isso que Deus deseja fazer comigo e com você numa mensagem como essa. Mais do que responder todos os questionamentos, perguntas, talvez para aquele sentimento de injustiça que existe dentro do nosso coração, Deus ele deseja se revelar a nós, dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos, Yahvé dos exércitos que continuo com todo o poder, glória e domínio e toda a majestade. Queridos, quando Deus se revela a nós, nós vamos conhecer um Deus que continua governando com todo o poder e grandeza que Ele é. Hoje eu quero convidar você para levantar os seus olhos, para que você possa orar e buscar a presença, para que você possa adentrar ao Santo do Santo na presença do Senhor e ter um encontro com Deus que irá fortalecer o seu coração para tempos como o que estamos vivendo. Permita que Deus se revele a você. Mais do que isso, aceite os desafios do Senhor para a sua vida. Isaías, no final, no verso 8, ele aceita os desafios do Senhor. Sabe por quê? Porque num encontro desse genuíno com o Senhor, Deus ele vai mudar a sua forma de enxergar a realidade. Esse encontro vai mudar o seu jeito de viver a vida. E nós vamos voltar a crer que o Senhor é absoluto, que Ele não nos deixou a própria sorte, mas que Ele continua reinando e há de agir para a vontade dEle possa ser prevalecida. E talvez hoje você precise dizer: olha, Senhor, eu preciso voltar a enxergar o Senhor acima das minhas circunstâncias. Revela-te novamente ao meu coração, ensina-me a descansar no Teu governo e a confiar que o Senhor continua reinando sobre todas as coisas. Queridos, vamos orar para que o Senhor,
Ele seja o governante supremo do nosso país. E nenhum grupo político, mas o Senhor. Que aqueles que ocupem cargos na nossa nação sejam tementes ao Senhor, para que sejam representantes do Deus vivo diante de todas as instâncias do nosso país. E nós vamos enxergar com os nossos olhos esse governo soberano do céu agindo na nossa história aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Creia, tenha esse encontro com o Senhor e permita que Ele mude a sua história em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma canção, me render a ti em adoração. Em resposta a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mãos e louvar, pois
tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pois sei que há fôlego nestes pulmões, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nestes pulmões, vamos louvar o Senhor. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado, que essa palavra tenha desafiado você a buscar, a confiar na presença do Deus vivo, independente do que está acontecendo, porque Ele é Senhor que governa céus e terra e deseja governar o meu e o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.